Olá, bem, esse vídeo é a continuação do outro que se chama Relatos de Cipriano e eu fiz em duas partes pelo motivo de meu celular ter bugado e não ter dado para colocar os dois juntos. E como dito no vídeo passado, se é que você assistiu, com o desenrolar dessa história você verá uma certa falta de lógica entre as duas, que será abordado no final deste vídeo. Sem mais enrolação, vamos para a história. Certo dia estava Cipriano conversando com Satanás. Ó amigo Satanás, qual é a ceia que me dá hoje em recompensa à minha fidelidade? Disse São Cipriano. Vou dar-te uma ceia, mas antes um prazer, que ficarás muito satisfeito, respondeu Satanás. São Cipriano ficou muito feliz com as promessas do demônio, e após suas juras de fidelidade, Satanás o levou para um palácio de um rei de um país muito distante, em apenas 8 minutos. Esse rei tinha uma filha chamada Clotilde. Satanás atiçou o desejo de São Cipriano na moça e disse para ele a convencer com sua astúcia e com suas artes místicas. Então, São Cipriano começou a fazer feitiços para que a princesa sentisse interesse nele, mas nenhuma de suas artes estava funcionando com a princesa. Em um outro dia, desesperado, Cipriano foi até o palácio e foi até a sala do rei, mas não o encontrou, e ficou por ali por mais ou menos 30 minutos, pensando no que iria fazer. E de repente, o rei entrou gritando para que seus guardas se livrassem de São Cipriano. Desesperado, São Cipriano colocou uma das mãos no bolso direito e não achou nada. Então colocou a outra mão no bolso esquerdo, e deste bolso São Cipriano tirou um diabinho. Quero já 4 castelos em volta de mim, disse Cipriano. O diabinho, obediente ao seu mestre, concedeu o seu desejo, e imediatamente chegaram cavalaria e soldados, e batalharam contra o exército do rei. A batalha foi tão violenta que o palácio inteiro foi destruído. E o rei, vendo seu reino devastado, ajoelhou-se aos pés de São Cipriano e suplicou o seu perdão. São Cipriano respondeu às súplicas do rei, dizendo: Saberás que sou um mago, e além de ser mago, pratico as artes diabólicas. O que me dás tu, se fizer com que o palácio se levante tal como era antes, isto é, imediatamente? Então Cipriano proferiu diversas palavras, e quando acabou, o palácio estava como antes. O rei, maravilhado pelo que tinha visto, prostrou-se outra vez aos pés de São Cipriano, pedindo perdão. Então Cipriano disse que o perdoaria em troca de sua filha. O rei ficou chocado pelas palavras de São Cipriano e não proferiu nenhuma palavra. Então Cipriano repetiu o seu desejo e também fez uma ameaça ao rei, dizendo que se o rei não desse sua filha, o reino seria reduzido ao nada. E o rei continuou sem reação, fazendo com que a ira de São Cipriano despertasse. Então São Cipriano repetiu seu desejo pela última vez, mas o rei continuava em silêncio. Cipriano, irritado, enfeitiçou todo o reino, e em menos de 5 minutos todo o reino se transformou em pedra, junto com seus habitantes. Mas nada aconteceu à princesa Clotilde, pois esta orava todo santo dia. Quando Cipriano viu tudo encantado, menos a princesa Clotilde, Cipriano ficou indignado com aquela situação. E Cipriano invocou Satanás para que ele respondesse suas dúvidas. Então Satanás apareceu diante de Cipriano, e assim que Satanás apareceu, Cipriano o questionou, dizendo: Quero que digas a razão do porquê não posso satisfazer meu desejo com a bela moça. E a princesa, ouvindo a conversa, disse: Se tu és mesmo o demônio, peço em nome do Senhor que digas somente a verdade. E por causa da intervenção divina, Satanás disse: Meu amigo, saberás que há um só Deus, que cobre o céu e a terra, e tem poder sobre tudo. Se ele quiser, tu e eu não nos movíamos, porque ele é o Senhor.
A princesa invocou seu santo nome, e eu não pude deixar com a verdade. Além de que a princesa faz uma oração todos os dias, que a livra de todas as minhas tentações. Ouvindo estas coisas, Cipriano se arrependeu de ter servido ao demônio e disse: Ó Senhor dos altos céus, quem sois vós que não conheço? E tu, Satanás, espírito maligno, demônio maldito, tu foste a minha perdição. Maldita seja a hora em que fui concebido. Maldito seja o ventre em que me concebeu. Malditos sejam pai e mãe, de quem sou descendente. Maldita seja a hora em que nasci. Maldito seja o leite que mamei. Maldito seja quem tal criação me deu. Meu Deus, fazei já abrir as portas do inferno, para tragarem este maldito homem. Jesus, se ainda tenho salvação, responde-me dos altos céus. Então veio uma voz do céu que dizia: Filho, continua com esta vida que tens, que eu te avisarei com 1 ano de antecedência de tua morte, para cuidares da sua salvação. Cipriano pensou que aquela voz era o Senhor Jesus, mas na verdade era um demônio. Mas Cipriano, inocente, acreditou no que a voz disse. Mesmo não sendo o Messias falando, o Messias perdoou seus pecados, pois verdadeiramente Cipriano tinha se arrependido. Então Cipriano estava indo embora. Já distante do palácio, Cipriano ouviu uma voz o chamando. Era a princesa que pediu em nome do Altíssimo para Cipriano desencantar seus pais. Cipriano pediu que ela ensinasse as orações que a protegia de suas magias malignas. A princesa de bom coração o ensinou. Após ela ensiná-lo, ele voltou ao palácio e desencantou todo o reino. E pediu que Clotilde orasse por ele. E Cipriano não ficou mais de 1 ano naquela vida enganosa. Chegamos ao fim desta história. Agora que eu já contei a história, eu vou mostrar a falta de lógica entre essa e a outra. Sabendo que essa história no livro está classificada como antes da conversão, ou seja, antes da história do outro vídeo, mas vemos que nessa história ele também se converte. Aí nós já vemos uma falta de lógica, já que na outra história conta a história de seu nascimento, até sua conversão e até a sua morte, e aquela história é tida como verdadeira. Então, como pode ele ter se convertido 2 vezes? Tá, digamos que por ele ter sido enganado pelo demônio e continuado com aquela vida por 1 ano, pode ser que a história do outro vídeo pode ter acontecido nesse período. Pode ser, mas haverá uma falta de lógica do mesmo jeito. Pois vemos na outra história que ele ainda não conhecia o poder de Jesus Cristo. E também ele fica indignado pelo fato de Satanás não conseguir tentar a Justine, sendo que naquela altura ele já deveria saber do poder de Jesus Cristo, mesmo ele continuando com aquela vida. Ele já saberia que Jesus Cristo é o único caminho. Mas vemos que ele fica surpreso quando Satanás confessa que há um só Deus, e esse Deus era dos cristãos. Esse é meu pensamento, talvez tenha ficado meio bosta, mas eu vou deixar o link do livro aí na descrição. Aí você baixa, aí você lê e entenda o que eu quis dizer. Até a próxima.